Bom, essa atividade extra, eu estou fazendo para ver se eu recupero um pouco do prejuízo de não ter entregue a atividade prática 3. Na realidade, eu ainda quero tentar entregar essa atividade, é porque eu não tenho uma possibilidade ali, o professor já corrigiu, mas eu gostaria de explicar a motivação, né, de eu não ter conseguido entregá-la. Mas voltando para a atividade prática extra, aqui é solicitado que a gente configure 2 buckets S3, cada um como se fosse um projeto específico, criar um usuário IAM e aí estabelecer políticas, né, para que esse usuário, ele tenha um acesso apenas através da tag compatível com o bucket do projeto que ele estaria responsável. E depois a gente fazer os testes, né, de controle de acesso dessa conta, se ela estava de acordo com as tags que foram estabelecidas por projeto. Só que eu encontrei um problema com relação a executar essa atividade que eu não sei se tem como ser solucionado por mim. Aí eu vou estar entregando dessa forma para até o professor orientar se de fato está correto a conclusão que eu tive ou se existe uma forma de solucionar realmente. Só voltando aqui, né, que eu estava falando, eu já vim direto aqui para o IAM, porque eu quero mostrar qual é a questão que está ocorrendo. O S3 eu criaria ele primeiro, né, para depois eu já ter as tags deles e atribuir as tags ao usuário que eu criasse aqui. Mas eu vou mostrar aqui pelo IAM qual é a situação que tá havendo. Bom, aqui no painel do IAM, né, a gente pode estar criando aqui tanto o grupo de usuários quanto um usuário único, uma função, né, que pode ser utilizada por várias entidades na nuvem, e as políticas que serão atribuídas a um grupo de usuários ou a um usuário em específico, bem como outras configurações aqui. É, Foi solicitada a criação de um usuário, então vou aqui fazer a tentativa de criar um usuário. Percebam aqui que já tem um AWS Student, eu vou falar um pouquinho sobre ele e o que eu acho que ele signifique aqui. Mas antes disso, vou criar um usuário aqui. Como a simulação era de mais de um projeto, coloquei projeto A. Aí esse seria o usuário que faria a gestão ou teria acesso ao projeto A. Aqui seria no caso de eu já adicionar esse novo usuário que eu estou criando a um grupo existente que já tem uma série de políticas pré-estabelecidas. E aqui seria caso eu quisesse copiar as permissões já de um grupo ou de um usuário que já existe aqui na minha plataforma. Como eu não criei nenhum grupo, nem tem políticas já estabelecidas aqui para mim estar fazendo essa cópia, eu vou aqui na opção anexar política diretamente, que eu posso estar criando o usuário tanto anexando agora essas políticas quanto posteriormente. Aqui são algumas políticas, né, que já são pré-estabelecidas pela AWS, aqui nessa aqui de acesso ao administrador, né, percebe-se que ele pode realizar qualquer ação. Esse asterisco significa que todas as ações aqui são permitidas a todos os recursos. Então, se eu atribuísse aqui, seria um acesso de administrador, essa pessoa teria amplo acesso ali. E aqui existem várias outras já pré-feitas, né, para que a gente possa ser mais rápido, né, na hora de executar nossas funções. Então, aqui seria o efeito dessa política seria de permitir, e aqui as ações essas são as ações que são permitidas por essa política aqui, caso eu atribua esse usuário. Então, eu tenho aqui acessos ao EC2, a serviços IAM, a Lambda e outras partes aqui, né, e outras ações que eu posso realizar. No caso de eu atribuir essa política aqui para o usuário. No nosso caso, como a gente estaria atribuindo uma tag, né, para ele, a gente criaria uma política. Mas antes disso, eu vou tentar criar aqui só o usuário sem nenhuma política para demonstrar o problema que está ocorrendo. Aqui seria onde eu atribuiria uma tag, né? Por exemplo, projeto, e aqui o valor desse aqui seria um projeto A, que é o projeto que esse usuário teria acesso, né? E na hora de criar o usuário, já teria essa etiqueta aqui. Só que aqui, tá vendo? Tem o IAM Create User.
né, que é eu não posso, essa conta não está habilitada a criar um usuário IAM. E a gente vai, eu copiei ali só para mim mostrar uma coisa mais para frente. Então, aqui eu não posso estar criando, vou cancelar aqui. Tentei também criar um grupo de usuários, né, para talvez adicionar um usuário. Então, criando um grupo, eu tentei criar aqui algo como gestores, né, que seria onde ficariam os gestores de um projeto. E aqui eu já poderia adicionar, caso eu tivesse usuários aqui, né, adicionar os usuários que farão parte desse grupo, gestores. E aqui as permissões que estariam atribuídas a esse grupo, ou seja, todo usuário que fosse adicionado a esse grupo teria as ações, as permissões, né, as políticas que já foram setadas para esse grupo. Ao tentar criar o grupo, eu não posso criar um grupo IAM. Vou colocar ela aqui também. As permissões que eu não tenho. Outra que eu tentei observar se era possível ou não eu criar, aqui, continuar, foi uma política, né? Uma política pura para ser atribuída a um usuário. Porque eu pensei, poxa, eu já tenho um usuário, poderia criar uma política para atribuir esse usuário, e aí eu poderia usar ele como exemplo para resolver a atividade. Ao tentar criar esse usuário, ou essa política, né? Ele pergunta qual o serviço, seria um serviço Bucket S3. Aqui eu vou colocar todas as ações, isso aqui não é recomendado geralmente em um ambiente em nuvem, a gente deveria selecionar, mas como eu só estou querendo demonstrar aqui, colocar todas as ações em um S3, e o recurso, né, que eu poderia estar utilizando essas ações, eu vou colocar aqui um bucket, né. Aqui tem outras condições de solicitação, são opcionais, eu não vou entrar nessa parte, e ao dar próximo aqui, eu teria que dar aqui só um nome para minha política, né? Acesso bucket. Ou, deixa eu ver. Bucket. Bom, aqui já tem um resumo, né, das permissões. O serviço é o S3, o nível de acesso é total, né, como a gente marcou tudo lá, e recursos múltiplos, né? Então, aqui eu poderia estar adicionando a mesma tag para que essa política aqui. No caso, aqui na política não faz muito sentido eu adicionar uma tag, seria mesmo no meu usuário IAM, ao qual eu adicionaria essa política aqui, que teria a tag para conseguir acessar o S3 com a mesma tag. Então, ao tentar criar a política, eu também não tenho aqui uma permissão IAM para criar política. Eu vou colocar ela aqui também. Bom, aí, nesse caso, então, eu acho que fica impossibilitado, né, realizar essa atividade, já que eu não consigo aqui, através do painel IAM, estar criando. Eu não sei se isso é uma questão da minha conta ou é de todas, mas aqui em usuários eu fiquei curioso, né, com minha conta já existente. Clicando aqui, eu pude observar o seguinte: essas são as políticas atribuídas à AWS Student, que no caso é a minha conta de estudante aqui no Sandbox. E esse Lab Policy seriam as políticas do laboratório, né? Que a gente abre um laboratório aqui para realizar algumas atividades. Ao analisar as políticas, tem basicamente todas as nossas permissões aqui, né? Que a gente executa nos laboratórios para fazer as atividades. Só que no trecho de IAM, a gente pode listá-los, a gente pode remover de um usuário de um grupo, pode descrever um IAM, fazer um get, um list, mas não temos essas permissões aqui. Eu pensei, será que é possível adicionar essas permissões aqui? Com muito receio de algo dar muito errado, então, vamos lá. Eu tentei aqui em editar, né? Que seria uma modificação das políticas aqui, né? E então, perceba que esse erro aqui já tá, né? Ao tentar aqui adicionar uma nova política, né? De criar. Aqui seria a primeira, né? Que é criar um usuário. Então, uma próxima seria
criar um grupo, né, talvez. E outra que a gente não tinha permissão era de criar uma política para nosso usuário ou nosso grupo que vão ter essas permissões. Deixa eu abrir aspas, vírgula. Bom, essa é uma ideia assim, né, curiosa, mas eu já esperava que talvez a AWS não permitisse isso, afinal de contas eles não são bobos, né? Então, aqui, em próximo, né, eu teria que só que revisar todas as permissões que já são estabelecidas lá e os recursos que essas permissões são atribuídas e tudo mais. E aí, no final das contas, seria só salvar a alteração. Só que, previamente, eu já não tenho essa permissão aqui, já é negado para mim criar uma versão de uma política já pré-existente, uma nova versão da política Lab Policy. Ou seja, eu não consigo modificar também, eu não tenho permissão para modificar as políticas já pré-estabelecidas para minha conta. Nesse sentido, não tem como eu estar burlando aí, por assim dizer, as permissões que eu tenho para realizar a atividade. Mas, de modo geral, a atividade seria, né, a gente está ali criando um módulo EC2, dois módulos EC2, cada um com a tag, eu colocaria tag projeto A em um, tag projeto B em outro. No meu usuário IAM, eu iria criar esse novo usuário e atribuir a ele uma tag projeto A, exemplo. E aí atribuiria a ele essa política, né, de que ele pode, desde que as tags, a tag do meu usuário e a tag do meu serviço S3 que eu estou buscando atender, né, seria uma condição, desde que elas sejam iguais, eles podem, meu usuário pode estar tendo acesso àquele bucket S3. Caso as tags sejam diferentes, eles não teriam acesso. E aí, com essa condição, né, ali no nosso JSON do serviço, que a gente pode observar nesse Lab Policy, quando a gente abriu aqui, isso aqui é um JSON, né, como os professores mesmos colocaram ali, e a gente pode estar modificando ele. Então, ao colocar aqui uma condição, né, string equals, aí a gente colocaria ele requisitando essas tags e comparando se as tags, tanto do meu serviço S3 quanto do meu usuário, e aí eles são iguais para que ele possa ter acesso. E aí a gente realizaria os devidos testes, né? Mas como eu não pude fazer isso, eu tentei explicar o máximo aqui e mostrar, né, o meu entendimento sobre essa questão de gestão de acesso, né, nas nossas instâncias da nuvem. E se caso eu esteja fazendo algo de errado aqui, eu aguardo um esclarecimento, né? Eu acredito que seja uma questão de acesso mesmo da conta de estudante no nosso laboratório aqui da AWS. Bom, isso foi o que eu consegui apresentar da atividade aí da atividade extra, e aí estarei subindo o arquivo para que os professores possam estar avaliando. E quanto à atividade da unidade 8, eu vou entrar em contato para tentar entregá-la, se possível, né?